Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do podcast 1 mais 1, um novo programa do Fórum Nerd, onde todos os episódios eu e mais um membro da equipe vamos analisar, debater, trocar ideia, conversar sobre um tema pré-selecionado que geralmente a gente não fala não é uma cópia. E hoje, neste segundo episódio, eu tô com ele que, assim como eu, nós estamos do lado certo da humanidade e ele que é um portador de um Nintendo Switch. Eu estou aqui com o João Augusto. E aí, pessoal, beleza? Eu sou mais um falido aqui no Brasil que possui um Nintendo Switch e tem que gastar R$400 com um jogo. Ah, nem me fale uma coisa dessas, nem me fale. Só de lembrar quando eu quero um jogo, já vejo, já falo, eu não tenho dinheiro pra isso. A Nintendo não liga pra mim. João, obrigado por aceitar o convite. Você aí de casa, você já ouviu a voz do João, você pode não lembrar, mas o João esteve, Guerreiro João, esteve lá no podcast sobre Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, e também no podcast de Adão Negro, ou seja, é um guerreiro mesmo, né, Ju? Só coisa boa, por isso que eu demorei pra voltar. É só coisa de qualidade. E o tema do podcast de hoje, pessoal, é: o Nintendo Switch já é o melhor console da Nintendo? A gente vai descobrir logo depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, acesse o nosso site, o forumnerd.com, o acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da cultura pop, assim como crítica dos principais lançamentos, artigos, entre outras novidades. Siga a gente lá no Instagram, no @forumnerd, e no TikTok também, no @forumnerd. Siga a gente no Twitter, no @nerd_forum. Cada uma dessas redes sociais a gente tem conteúdos exclusivos, então siga a gente lá, dê uma força, que tá bem legal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, o Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta nossos podcasts, vídeos, que é bem legal. A gente tá mirando aí chegar nos 700 seguidores, então ajuda a gente, dê um like nos vídeos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você nos ouve também, seja no Spotify, no Deezer, no Anchor, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer outro agregador, siga a gente por aí, comente, que nos ajuda demais. Bora começar, Ju? Bora. Eu já falei aqui várias vezes que eu sou um nintendista safado, sem vergonha, que embora a Nintendo, dia após dia, mês após mês, só bata e cuspa na minha cara, eu não abro mão dela. Conta pro pessoal, Ju, você é um nintendista safado também? Como que você chegou no Nintendo Switch? Cara, conta pra gente sua trajetória com a gigante japonesa dos games. Cara, eu não me consideraria um nintendista. Na verdade, cara, eu sou meio que um bandeirinha. Porque toda geração eu troco de console. Eu tive um Play 2, aí eu pulei pro Xbox 360, depois eu fui pro PlayStation 4, aí depois eu fui pro Xbox Series S, e agora que já cresci, já tenho meu próprio dinheiro, eu pude ter o privilégio de ter todos. Então eu tenho o PlayStation, o Nintendo e o Xbox. Então eu uso tudo melhor. Não é ter seu próprio dinheiro, é ter muito dinheiro. Temos um rico aqui. É, cara, são privilégios aí, consegui uns negócios bons, amigos que foram pro exterior, trouxeram o PlayStation, então, aproveitando o Black Friday, eu comprei basicamente um a cada ano, assim, o primeiro que eu tive foi o Xbox, depois no outro ano peguei um Nintendo, e agora nesse ano consegui o PlayStation 5, então eu consigo aproveitar tudo, cara. Então, eu não sou necessariamente enviesado pela Nintendo. O que mais me atrai no Nintendo Switch atualmente são os jogos do Zelda e do Pokémon, que Pokémon é o que realmente me fez sempre ter algum console da Nintendo. Antes, geralmente, eram os portáteis, né? Eu tive um Nintendo DS já por conta do Pokémon, mas eu também, claro, gosto de Mario, Donkey Kong e esses outros jogos. Outro motivo que me fez ter um Switch é que ele é um dos melhores videogames que você tem pra party game, né? Então, se você gosta de reunir os amigos na sua casa e jogar, o Nintendo definitivamente é a melhor opção, porque
um controle vira 2, então automaticamente você tem 2 controles, você consegue já jogar com 4 pessoas. E diferente dos outros videogames, que para você ter 4 controles, você tem que gastar uns R$ 2.000 quase. E olha que, tipo, tudo na Nintendo, principalmente aqui no Brasil, né? A Nintendo parece que tem mudado um pouco isso, mas ela costumeiramente ela nem liga pro público brasileiro, né? Tanto é que há pouco tempo, oficialmente, a Nintendo nem no Brasil estava. Então, quando você ia no shopping, numa loja, o preço era elevadíssimo, porque ele vinha de outros países para cá. E a Nintendo também realmente não ligava pra gente, ela não fazia questão nem de legendar um jogo. Legendar não, porque os jogos da Nintendo não tem tanto diálogo, dublar mesmo. E agora ela tem mudado, né? Os jogos estão saindo em português, finalmente. Dublar nem em inglês. Todo jogo da Nintendo é o esse sonzinho que os personagens fazem até hoje. Animal Crossing, Pokémon, Zelda. São pequenas partes de jogos que realmente tem uma dublagem. Por exemplo, sei lá, o Mario Party é dublado em português e é traduzido. Então é bem aleatório. Pô. Jogos que são mais pesados no texto, que nem Pokémon, Zelda, que tem que ficar lendo. Se você não sabe inglês, não tem o que fazer. Isso acaba sendo uma barreira de entrada para as crianças, principalmente, porque se você pega uma criança e dá um Zelda para ela, ela vai ter que ser muito perseverante para conseguir zerar aquele jogo, porque não tem legenda, o Pokémon é a mesma coisa, se não tem legenda, você meio que não sabe o que fazer. Então, aparentemente, isso está mudando. A Nintendo parece que vai mudar. Em questão de preço, eu não vi diferença quase nenhuma, assim, continua acima de R$ 300 um jogo de 2018, então isso é uma das principais desvantagens em relação ao PlayStation 5 e o Xbox, né? O Xbox tem o Game Pass que é bem barato, esse tem tudo no primeiro dia já, então Starfield saiu aí, você consegue jogar, o Lies of P, você consegue jogar no primeiro dia. O PlayStation não é assim, mas, tipo, depois de um ano, com certeza o jogo vai estar a metade do preço. O God of War, The Last of Us 2, o que quer que seja, você vai conseguir comprar na metade do preço, mas a Nintendo passa ano, vem ano, o jogo continua full price. Então é difícil acompanhar os exclusivos. Sim, e o problema da Nintendo também é que às vezes ela lança uma versão remasterizada de um jogo, sei lá, do Wii U, por exemplo, e ela vende ela chega lá nas lojas com o preço de um jogo novo. Porra, eu acho isso uma sacanagem, ele deveria vir consideravelmente menor o preço, né? Porque o que acontece, para quem não sabe, o Wii U, que é o videogame, o console antes do Nintendo Switch, ele foi um grande fracasso. Só que ele recebeu muitos bons jogos, então, por exemplo, o Mario Kart 8, que é o Mario Kart do Switch, ele é o jogo originalmente do Wii U. Então a Nintendo foi e trouxe esses jogos, né, melhorou a questão gráfica, algumas atualizações e tal, mas o jogo basicamente é aquele. Mas ele vem com o preço de um lançamento, né, então eu particularmente, como um pobre que sou, acho bem injusta essa questão. E Ju, tirar uma dúvida, o Switch foi o primeiro videogame da Nintendo que você teve? Não, foi o Nintendo DS. Foi o primeiro que eu tive. Verdade. O que eu comentei, eu só usei ele para jogar Pokémon, basicamente. Eu até joguei um Mario de DS, um Mario Kart de DS também, mas eu gostava mesmo, era do Pokémon, que inclusive eu parei de jogar porque eu não sabia o que fazer, porque era tudo em inglês. Mas sobre esse ponto, eu acho interessante comentar que muitos dos grandes jogos do Nintendo Switch que as pessoas relacionam ao Nintendo Switch originalmente saíram no Wii U. Se eu não me engano, o Mario Kart, o Zelda, Breath of the Wild saiu primeiro no Wii U. Acho que quase ninguém jogou no Wii U esse jogo. E eu, pelo menos, não conheço ninguém nem que teve. Exatamente. Eu nunca vi um Wii U, eu acho, na minha vida. Pra mim, o Wii U era um Nintendo Wii preto. É isso que ele é na minha cabeça. Eu nunca conheci alguém que teve ele. Se eu não me engano, ele já tinha até o portátil, né? Mas esse foi, acho que foi o maior fracasso, assim. Ninguém ligou pro Wii U. Porque o problema é que o controle dele, ele funciona como se fosse um tablet, uma tela, que você podia jogar de modo portátil, mas você tinha que estar perto do console. Né? Então, por exemplo, você estava na sala da sua casa e ele funcionava, sei lá, você ia até a cozinha, assim, na cozinha próxima. Passou disso, se morasse num sobrado, fosse subir no quarto, ele não chegava devido à distância. Coisa que o Nintendo Switch corrigiu isso, né? Você pode levar no carro numa viagem, no ônibus. Não façam isso aqui no Brasil para não serem assaltados, né? Mas se você estiver num lugar seguro, beleza, dentro de um condomínio, algum lugar que tenha uma segurança legal, ok.
Mas o fracasso do Wii U acabou ajudando a Nintendo, né, com alguns grandes jogos que chegaram, né, que não tiveram oportunidade de chegar, tantas pessoas chegaram. Eu, como nintendista safado, eu tive o Nintendinho, eu tive o Super Nintendo, meu sonho era ter um Game Boy, e nunca ganhei. E eu e muitos outros nintendistas, João, a gente tem uma dúvida e existe muitos debates por aí na internet, se o Nintendo Switch já se tornou o principal console da Nintendo. Lembrando que muitos relacionam o principal console da Nintendo com o Super Nintendo, pelo menos até então. Eu tive um Super Nintendo, eu amava o Super Nintendo. Se você ouviu o episódio anterior, né, o primeiro episódio do 1 mais 1, você viu, eu comentei alguns jogos, né, eu joguei muito Donkey Kong Country, eu joguei muito Super Mario World, joguei muito o jogo do Pateta e do Max, puta, aquele jogo era maravilhoso, entre outros jogos incríveis. Obviamente o João bem mais novo do que eu, ele jogou Super Nintendo, ele jogou talvez em emuladores, né, no próprio Switch, dá pra fazer isso com o Nintendo Switch Online. Você acha que, pelo que você já pôde perceber de jogos ou de experiência, de conversar com as pessoas, você acha que é uma discussão exagerada, Ju? Ou você acha que é possível já ter essa discussão? Você acha que o Nintendo Switch se tornou um grande console da gigante japonesa? Cara, eu acho que definitivamente o Nintendo Switch entra na competição. A gente precisaria de um critério para definir, né? Não sei se o número de consoles vendidos seria um bom critério, porque nisso, sei lá, o Game Boy pode acabar sendo considerado o melhor console que a Nintendo já teve. Mas a Nintendo tem essa mágica, né? Ela consegue trazer bons exclusivos em todos os consoles que ela já teve. Então, eu acho que para todos os ouvintes, um dos principais fatores para alguém determinar se o console, qual console da Nintendo foi melhor para ela, é o fator nostalgia. Então, se a gente falar de jogos hoje, obviamente, você pega alguém que vai jogar um jogo, sei lá, do Nintendinho, talvez essa pessoa, se ela não tem aquela carga emocional de, eu joguei isso na infância, vai ser um jogo datado, vai ser um jogo que ela não vai ver graça. Eu mesmo posso dizer por mim que quando eu olho os títulos antigos da Nintendo no Nintendo Switch Online, né, até hoje, nenhum eu terminei. Sinceramente, nenhum me pegou, nenhum dos jogos me interessou, porque eu justamente não tenho esse fator nostalgia. O meu console nunca foi da Nintendo. O único jogo realmente que eu volto a dizer que eu consigo jogar hoje, se eu pegar, é o Pokémon Blue, por exemplo. Eu tenho certeza que eu conseguiria jogar o primeiro jogo de Pokémon. E até o final, né? Os demais, os Marios mais antigos, eu realmente já joguei, mas nunca terminei. E então para mim é muito fácil dizer que o Nintendo Switch seria o melhor console, já que eu não tenho esse apego nostálgico. Eu acho que os jogos são mais modernos, os jogos tendem a ter essa evolução, não necessariamente. O próximo console é uma evolução, como a gente pode comparar, eu acho que todo mundo prefere o Nintendo Wii do que o Wii U, mas o Nintendo Switch foi um sucesso, então tem muitos jogos bons. Todos os jogos do Mario que saíram foram bons. O Mario Odyssey, assim, pra mim é o melhor Mario que eu já joguei. Desculpa, não sei se alguém vai achar isso meio absurdo, mas eu achei esse jogo, assim, fantástico. Nenhum Mario até hoje me pegou desse jeito. O Mario 3D World também. E se eu não me engano, esse jogo também era do Wii U, não tenho certeza. O 3D World era. Muito bom também. Não Mas sei, chegou a ser na primeira leva, né? Porque o Wii U ele foi lançado com aquela franquia do New Super Mario Bros. U, que é em 2D, né? Uhum. O Super Mario 3D World ele chegou em 2013, cerca aí, né, aproximadamente um ano depois do lançamento do Wii U. Há 10 anos atrás, né? Mas, de qualquer modo, eu acho que todo jogo bom do Wii U que saiu pro Switch, a gente pode contar que ele é um jogo do Switch, porque é a mesma coisa do GTA 4, por exemplo, do GTA 5, na verdade. As pessoas não lembram que o GTA 5 saiu para PlayStation 3 e Xbox 360. Ele é um jogo vinculado ao Xbox One e ao PS4, porque foi essa geração que ele, como ele saiu muito no finzinho da geração, foi no PlayStation 4 e no Xbox One que ele realmente atingiu o seu auge, o que realmente a Rockstar imaginava para os seus jogos. Eu vejo muito isso com esses jogos do Switch que vieram do Wii U, né? Então, Zelda também, o Zelda é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Eu não cheguei a jogar o novo Zelda que teve, Tears of the Kingdom, o Zelda Tears of the Kingdom. Eu não joguei ainda, né, porque é R$ 400, então
dá uma preguiça de comprar, e Zelda é um jogo que eu gosto de jogar com calma. Então veio outros lançamentos, veio esse jogo, esse ano foi um bom ano de lançamento, então Zelda não conseguiu ser minha prioridade até o momento, mas se eu ficar sem algo para jogar, provavelmente eu vou pegar ele. Então, no geral, pra mim, o Nintendo Switch é o melhor videogame. Hoje, se eu tivesse na minha disposição todos os consoles da Nintendo, eu iria pegar um Nintendo Switch. Pra mim é isso. Não sei se pra você o fator nostalgia iria interferir, mas hoje eu já considero por tudo. Smash Bros, Animal Crossing, Mario Party, os jogos do Mario em si, os jogos do Pokémon que por mais que eles saiam quebradíssimos, eles são muito bons. O Legend of Arceus e o Pokémon Scarlet Violet. Você chegou a jogar também? Acho que foi o primeiro jogo de Pokémon que você jogou, não sei se você gostou. Na Tem o verdade, Luigi's Mansion 3, então são muitos jogos bons que vêm na minha cabeça. Quando eu penso no Switch, eu não necessariamente tenho essa relação com os outros videogames é, da Nintendo. o primeiro Pokémon, na verdade, que eu joguei foi no Switch, mas foi o Let's Go, né? Que ele é um pouco diferente da franquia original do Pokémon nos portáteis da Nintendo, né? Ele é mais baseado no Pokémon Go, né? O famoso jogo aí de smartphones que tem. Eu, na época, comprei o Let's Go Eevee, que eu lembro que do Eevee pro Pikachu tinha algumas diferenças de Pokémons, eu preferi os do Eevee. E comprei, e ele basicamente ele é uma como que eu posso dizer, um remake, vai, do Pokémon Yellow, né? Que era um jogo baseado no famoso desenho, né? Pokémon aí do final dos anos 90, dos anos 2000, eu não lembro exatamente. Foi a primeira vez que eu tinha consumido algo de Pokémon. Mas a gente pensando nessa análise se o Switch é ou ainda não é o melhor console da Nintendo, se a gente for se basear por vendas, eu vi que a última atualização, pelo menos que eu me lembro, o Switch tinha vendido cerca de 130 milhões de unidades. Ou seja, o Switch chegou a superar, por exemplo, o PlayStation 4, que foi um grande sucesso, né? Então, talvez sim, pensando por isso, mas eu não sei, porque eu acho que essa análise também ela é muito prejudicada pelo fator nostalgia, né? Eu, por exemplo, eu joguei muito mais o Super Nintendo do que o Switch. Na época do Super Nintendo eu virava noites. Hoje, por diversas questões de idade, responsabilidade, trabalho, família, tudo, eu não consigo mais fazer isso. Mas eu acho que o Switch, por exemplo, ele superou com muita facilidade o Nintendo Wii, que também foi um baita sucesso na época, que teve toda essa questão do sucesso dele por você poder jogar por movimento. Eu lembro que isso era uma febre. E o Nintendo Wii, ele trouxe muitas pessoas que nunca tiveram contato com videogame, como pessoas de idade, sei lá, nossos avós, por exemplo, Uhum. com muita atenção, ou crianças bem pequenas, assim. E ele trouxe o famoso jogador casual, né? O cara que nunca jogou videogame e inseriu nesse universo ali no Nintendo Wii. Uhum. Mas assim, em termos de qualidade, em termos de jogos, o Nintendo Switch passou, eu acho que com bastante tranquilidade o Wii, né? Sim. E ele teve assim diversos jogos, e uma coisa também que eu acho bem bacana que o Switch trouxe, é claro que isso não é 100%, mas ele trouxe as outras empresas a voltarem a trazer jogos para a Nintendo, sabe? Sim. A Tá Nintendo teve caminhando nisso, né? Porque assim, ainda ainda. engatinhando, eu diria, né? As principais desenvolvedoras durante muito tempo abandonaram a Nintendo, então elas não traziam, sei lá, Capcom não trazia, Activision não trazia. Enfim, com o Switch também, isso óbvio que com o sucesso comercial, eles têm a oportunidade de vender os seus jogos, né, para essa plataforma. Então isso eu acho bem legal. Antigamente o pessoal dizia muito que assim, o console da Nintendo tem que ser o seu secundário, sabe? Você tem um Xbox ou você tem um PlayStation para jogar os principais jogos e você tem um videogame da Nintendo para jogar Mario e Zelda, sabe? E hoje em Uhum. dia ainda é um pouco assim, Sim. ainda, ainda é um pouco assim, mas hoje se você só tiver o Switch, você ainda consegue ter grandes jogos. Você consegue jogar, por exemplo, um Mortal Kombat, Resident Evil mais antigo, principalmente em nuvem, né? Você consegue jogar ali um Assassin's Creed. Eu acho que mais do que esses títulos AAA, o que o Switch também se ganhou muito nessa nova geração são os jogos indies. Então, o Switch é um grande, assim, portal de jogos indies para você poder jogar assim com mais liberdade, né? Porque, não sei, eu sinto que é mais confortável você jogar um joguinho indie assim no seu portátil, deitado na sua cama, confortável, ou no caminho, que são jogos mais
descompromissados, assim, não são aqueles jogos AAA focado em história, que você tem que estar lá no sofá focado no jogo para apreciar ele de verdade. Então, muito do que eu jogo no Switch, sem ser os jogos da Nintendo, são jogos indies, basicamente. Realmente, não, até hoje eu não joguei nenhum título assim que tem pro Xbox e pro PlayStation no Switch, ele nunca foi uma opção. Então, o que eu aproveito ele é os exclusivos e os jogos indies. Não sei se você também gosta de jogar jogos indies no Switch. É um vacilo meu, assim, porque eu não lembro de jogar nenhum. E, puta, a Nintendo talvez hoje seja a melhor, uma das melhores plataformas para se jogar jogos indies. Inclusive, a Nintendo tem um evento online onde, durante um certo período, ela anuncia diversos jogos indies para a plataforma, que é bem legal. Mas eu confesso que não, que nunca joguei. Eu, pelo fator do preço, né, os jogos aqui são muito caros, mas eu nunca joguei Zelda, né, eu já adianto aí, os nintendistas podem falar que nintendista sem vergonha é você, mas eu nunca tive, pra não falar que nunca tive contato com Zelda, você me emprestou o Breath of the Wild e eu não soube jogar. Eu não soube jogar. Não sabe falar inglês. Eu falei, por isso que eu não soube jogar. E eu não sou um jogador tão familiarizado com RPG, eu deixei de jogar RPG ali nos Final Fantasy do Play 1 na época, tal. Depois no Play 2, por exemplo, não lembro de ter jogado nenhum RPG, então até em Pokémon eu fico um pouco perdido, que é um RPG bem simplificado, mas ainda é um RPG, né? Mas eu joguei, né, os dois Pokémons, eu joguei Mario Odyssey, joguei Mario Kart, tenho a coletânea de Resident Evil Revelations, Mario Party, Mario 3D World, o que mais que eu tenho? Tenho a trilogia do Crash Bandicoot, tenho Lego DC Super Vilões, que surpresa, hein? Esse jogo é muito bom, eu nunca tinha jogado Lego. Uma coisa que eu acho legal do Switch, que faz os indies se destacarem, é que a Nintendo, primeiro, os jogos que alimentam o console são exclusivos, então a Nintendo não consegue lançar um jogo exclusivo todo mês. Então você tem que buscar outras alternativas. E o preço também. Você pega um jogo da Nintendo exclusivo, na loja ele é R$300. Aí você pega, sei lá, Stardew Valley. Toda hora ele tá em promoção, toda hora se você entrar lá, ele vai estar lá nos mais vendidos. Stardew Valley, Hollow Knight, Overcooked, esses jogos sempre estão nos mais vendidos, por quê? Eles aparecem lá na loja por 10, 20, 30 reais. Então, às vezes os jogos indies, pra quem principalmente só tem o Nintendo Switch, é a única forma de você continuar jogando, continuar usando o seu console, porque os lançamentos relevantes não são constantes e os AAAs, a maioria não vem. Então, acho que é por isso que o Switch se tornou esse grande hub de jogos indies para a maioria dos donos. Apesar de você, né, não ser uma dessas pessoas. Você pensando aqui, às vezes eu fico pensando, cara, eu sou uma negação como nintendista, assim, né? Porque eu não aproveito talvez as melhores coisas que o Switch ofereça. Por exemplo, a portabilidade do videogame. Cara, eu praticamente não jogo o Switch de maneira portátil. Eu jogo quase sempre ele na TV. Zelda tem 2 excelentíssimos jogos que eu não aproveito. A questão dos jogos indie. Tá? Aí eu tava pensando, falando dos jogos que eu tenho, aí, tipo, baseado muito em Mario, por exemplo. Eu não tenho outro cara, remake. você não é um nintendista, você é um marioísta, cara. Marista, eu tava pensando nisso, é um bom ponto. Será que eu amo mais o Mario do que a Nintendo? Fica a dúvida. Comentem aí, pessoal. Deixem nos comentários se vocês acham que eu amo mais o Mario do que a Nintendo. Por exemplo, Donkey Kong Tropical Freeze, um excelente jogo também. É que tem essa questão do preço, né? O preço aqui ele é muito em conta, mas uma coisa diferente de você, que você tinha comentado no Nintendo Switch Online, por exemplo, eu aproveito muito jogos antigos, principalmente da época do Super Nintendo que eu tive. Então lá eu jogo muito mais o Donkey Kong do que Super Mario World, por exemplo, em jogos antigos. Eu gosto muito de Kirby, né, que é uma franquia da Nintendo. Eu tive ele no Nintendinho e esse jogo era maravilhoso. Lá foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Pelo menos eu tinha essa percepção na época, assim. Mas revisitando ele, eu também acho ele um jogo muito bom.
Se você fosse fazer um top 3 de melhores jogos que você já jogou do Switch, qual seria o seu top 3? Meu top 3 atualmente seria o Zelda, o Breath of the Wild em primeiro, o Mario Odyssey. E cara, é difícil falar isso, porque o jogo saiu muito quebrado, o jogo saiu super mal otimizado, totalmente inacabado, que é o Pokémon Scarlet Violet. Assim, ele é o melhor jogo de Pokémon que eu já joguei, ao mesmo tempo que ele é o pior jogo de Pokémon que eu já joguei. Porque assim, ele é muito ruim, ele trava, ele é lagado, ele roda 20 FPS. Mas ele é basicamente tudo que alguém que gosta de Pokémon sempre sonhou em ver num jogo. Você vê os Pokémons andando por aí, você consegue interagir com eles, pegar eles. Então ele é assim, o jogo dos sonhos para quem gosta de Pokémon, mas ele é muito mal otimizado. Então seria essa minha lista: o Zelda, o Mario Odyssey e o Pokémon Scarlet, que foi o que eu joguei. Certo? E pensando o seguinte, imagina que do nada a Nintendo barateie o preço dos jogos. Quais seriam os jogos que você com certeza compraria? Nossa, aí eu conseguiria comprar todos, né? Tem muito jogo que você tem que. Você abre mão porque ele não vale o preço que ele é. Por exemplo, aquele jogo de futebol do Mario. Eu nem lembro o nome dele. Mario, Mas é um Super joguinho. Mario Strikers? Eu acho que é Mario Strikers, isso. Cara, esse é um jogo que parece divertido, assim. Mas é um jogo que você sabe que R$ 300 não é o que ele vale. Então, muito do que fomenta, às vezes, o seu Switch no Brasil é você comprar jogos usados. Teve uma época que eu só fazia isso, basicamente. Um exemplo recente foi o Luigi's Mansion 3. É um jogo que eu não compraria por full price, eu peguei por cerca de R$ 150 usado, então às vezes essa é a única alternativa que tem, mas Smash Bros. É um jogo que até hoje eu não consegui privilegiar ele, priorizar, na verdade, o Smash, esse jogo do Mario, Strikers, os jogos do Donkey Kong, o Tropical Freeze, por exemplo, nunca joguei. Até mesmo o Pikmin 4, que saiu recentemente, é um jogo que eu poderia pegar, mas pelo preço realmente tem que priorizar. Inclusive, uma das estratégias que a gente toma, né, é dividir a conta e rachar os jogos da Nintendo para nós conseguirmos jogar. Então, a gente tem que dar um jeitinho brasileiro para ter acesso às coisas, senão é um jogo por ano. E sempre no final do ano que tem o 13º, né? Sim, sim. Cara, eu Essa costumo falar que eu sempre peço um jogo de Nintendo de Natal ou aniversário para as pessoas. Falar, juntem aí, todo mundo se junta para me dar um jogo de Nintendo. Então esse é meu presente de Natal / aniversário. Bom, assim, provavelmente não, é fato que nós estamos chegando no período final. Por aí já apontam algumas informações sobre o sucessor do Nintendo Switch. Paralelamente a esses rumores, a Nintendo tem, como sempre, desde 2017, né, que o Switch foi lançado, ele está no seu 6º ano de vida. A Nintendo tem anunciado diversos jogos. Então, em poucos meses, a gente vai receber o Super Mario Wonder, que é um jogo novo do Mario em 2D. No ano que vem a gente vai receber uma aventura da Princesa Peach, também da franquia Mario. O jogo pelo trailer tá muito bonito. E a gente também, por exemplo, vai receber a trilogia do Batman, né? A famosa trilogia do Batman Arkham para o Nintendo Switch também, que vai chegar, vai ser bem legal, que é um jogo, inclusive, que eu pretendo comprar, eu confesso. Do que a Nintendo tem anunciado para o futuro? Super Mario RPG. Super Mario RPG. Clássico. Eu quis te lembrar dele, mas ele é o que mais me chama a atenção. Tenho interesse em jogar. Claro, o Mario Wonder também parece bem legal, assim, o retorno ao 2D. Mas eu acho que o Mario RPG, novamente, eu não sei quando eu vou pegar esse jogo, ele é o que mais me chama a atenção. E o Batman, cara, eu nem tava sabendo que ia sair. É engraçado que eu tenho os 6 jogos patinados no meu PlayStation já, e o Nintendo Switch só vai receber agora. Então, é um jogo de, sei lá, Xbox 360 chegando agora para Switch. Então, acho que realmente já tá na hora da Nintendo renovar o hardware dela. Ela precisa acompanhar os concorrentes, porque desde, sei lá,
E do PlayStation 2 a Nintendo fica para trás, ela não consegue acompanhar os jogos, sei lá, pro Nintendo Wii, eles tinham que ser feitos de modo diferente do que para um Xbox e para um Play 3. Então ela tá precisando, pelo que eu vi nos rumores, o hardware vai ser semelhante ao do Xbox Series S, então assim, já abre o leque dela infinitamente. Então ela consegue receber grandes lançamentos como o Baldur's Gate 3, por exemplo, que é um grande jogo que combina com o Nintendo Switch, mas que não pôde ser lançado por motivos óbvios, assim. E curioso na história da Nintendo, né? Porque muito na época do Play 1, que era o grande concorrente do Nintendo 64, algumas pessoas até hoje falam que o Nintendo 64 era mais potente do que o PlayStation 1, o do GameCube, que era o grande concorrente do PlayStation 2 também, e foram dois videogames, principalmente o GameCube, que não deram certo, né? Tiveram grandes jogos, óbvio, mas foram videogames que venderam muito abaixo do que a Nintendo havia vendido no passado. E a Nintendo, quando muda essa estratégia, né, muda essa filosofia no Nintendo Wii, videogame bem mais fraco potencialmente do que o PlayStation 3 e o Xbox 360, o Nintendo Wii tem uma chuva de vendas, vende muito, com o Nintendo Switch a mesma coisa. Talvez, eu não sei, eu acho que a Nintendo entenda que essa estratégia de tentar apostar em algo novo na jogabilidade atraia mais fãs para ela do que de repente tentar ser um grande concorrente do PlayStation ou do Xbox Series S, por exemplo. Não sei, a gente não dá para entender muito como a Nintendo pensa como empresa, né? Como que ela avalia o mercado e como que ela se coloca dentro desse mercado. A Nintendo, eu acho que ela pensa um pouco fora da casinha nesse sentido. E eu não sei se isso necessariamente é bom ou ruim também. A Nintendo, ela é meio dicotômica, né? Porque ao mesmo tempo ela é uma empresa super quadrada, mas no que se diz respeito a produzir consoles, ela sempre faz algo completamente diferente. Todos os videogames dela, sei lá, tem formatos estranhos, tem controles estranhos, tem algum tipo de inovação. Ela fez, sei lá, aquele Nintendo Labo lá, que era você montava um negócio de papelão para integrar com o controle do Switch e conseguir fazer umas coisas lá. Não sei se você chegou a ver o Mario de controle remoto, que você consegue controlar ele pelo videogame. Então, a Nintendo sempre faz umas coisas bem malucas, tipo, a Sony e a Microsoft seguem o mesmo modelo de videogame desde o primeiro Xbox e desde o PlayStation 1. O maior diferencial que eles já fizeram até hoje foi, sei lá, o Kinect com a Microsoft ou os óculos de realidade virtual, mas tirando isso, é sempre um videogame quadrado, mas elas tendem a apostar mais no hardware e nos jogos. A Nintendo tende a apostar mais numa experiência diferente, então não sei se ela vai conseguir unir o melhor dos dois mundos nesse próximo videogame que ela tá para lançar. E ela unindo esses dois mundos, você pretende para um possível Nintendo Switch 2 ou qualquer outro nome que ele tenha? Pretendo, sim. Pretendo. Não sei quando vou comprar, vai depender dos jogos. Eu tenho muito isso de que às vezes é um jogo que me faz querer comprar um videogame. Então, eu queria ter acesso à nova geração. Eu peguei o Xbox Series S, que é a opção até hoje mais barata. O PlayStation, eu gosto muito dos jogos da From Software, então eu peguei mais pelo Demon's Souls. Então, dependeria do que a Nintendo tem a oferecer. Eu peguei o Nintendo Switch por causa de Zelda e Pokémon, mas ela unindo os dois mundos, eu acredito que seja possível porque ela lança os videogames dela sempre com um time atrasado. Então, quando vier o Nintendo Switch 2, provavelmente daqui a alguns anos já vai ter o PlayStation 6 e o Xbox, qualquer coisa aí. Então, rapidamente o videogame vai ficar datado de novo, eu acredito. Não acredito que ela consiga dar um passo muito maior que um PlayStation 5 para já se adiantar, por exemplo. Então eu pretendo pegar, mas ao mesmo tempo esse lançamento num período estranho é o que me possibilita, porque se ela lançasse junto com os concorrentes, provavelmente o Nintendo seria a minha última prioridade, porque atualmente pro que eu uso ele, que é Party Games, ele já me supre tudo. Com o Mario Party, com o Mario Kart, com o Smash Bros, ele já é tudo que eu preciso num videogame para Party Games.
E você, João, pra a gente chegando na reta final do episódio, assim, hoje, você entende que o Nintendo Switch, ele superou o Super Nintendo? Ou você discorda dessa afirmação? Você acha que não é o Super Nintendo que tá nessa posição, é de repente o Nintendo 64, o Nintendo Wii, o próprio Nintendinho? Qual que você acha que é o melhor console da Nintendo? Cara, eu acho que pra qualquer pessoa com menos de 30 anos, o Nintendo Switch é o melhor console que a Nintendo já fez. Eu continuo achando que qualquer tipo de critério que faça você achar o Super Nintendo o melhor, por exemplo, tem ou não, tem que ter a nostalgia envolvida, porque os jogos podem ser incríveis se você olhar com a visão da época, do que tinha pra época, realmente não tem comparação. A Nintendo tinha os melhores consoles da sua geração, mas hoje em dia, infelizmente, eu acho que não tem comparação com o que a gente alcançou assim no Nintendo Switch. E você, o que você acha? Então, eu pedi pra você não ficar em cima do muro, mas talvez eu fique. Talvez eu fique porque eu não consigo responder essa pergunta. O meu lado nostálgico vai falar que é o Super Nintendo, mas talvez o meu lado racional vai falar que o Nintendo Switch já passou. Porque assim, a gente citou, né, alguns defeitos, vamos dizer assim, do console. Por exemplo, eu acho que a Nintendo deixa muito a desejar com a questão online do videogame, com a questão da assinatura. Eu acho que ela poderia oferecer serviços melhores, ela poderia oferecer muito, não é pouco, é muito mais opção do que ela oferece. Mas ela traz grandes jogos, apesar de eu não aproveitar isso, essa questão da portabilidade dela é, sei lá, maravilhosa, sabe? Você não tem aquela questão de, sabe, você tá jogando e alguém da sua casa quer assistir TV e você tem que desligar o videogame. No Nintendo Switch não tem isso. Você fala, beleza, assiste aí que eu tô aqui de boa. Você só tira a tela, né, do console do dock e continua jogando e joga o tempo que você quiser. Cara, isso é maravilhoso. Mas eu vou sair de cima do muro. Eu acho que sim, o Nintendo Switch se tornou o melhor videogame da história dela. Talvez não seja o maior, né? A gente tem muito essa diferença do maior e do melhor. O melhor eu acho que ela se tornou. Talvez o maior ainda seja o Super Nintendo. Você que... O mais emblemático, é difícil dizer. Isso seria uma pergunta difícil de se responder. Qual o console mais emblemático da Nintendo? Mas o melhor não tem como comparar, né? Se o Super Nintendo fosse o melhor, a Nintendo tá fazendo ele até hoje, né? Sim. Então você considera que eu dei uma resposta boa? Você entendeu os pontos de vista? Sim, você achou que eu não fui mureteiro? Não foi. O Nintendo Switch com certeza é o melhor console da Nintendo, mas infelizmente ele não é o melhor console da geração dele. Não sei se essa afirmação vai irritar os nintendistas, mas Olha, polêmica, isso eu que eu diria penso. polêmica. Eu não consigo ver. Deu uma boa ideia, você deu uma boa sugestão aí para um episódio futuro do 1 mais 1, hein? Quem venceu a geração? O vencedor de cada geração, não sei o que pode ser. João, queria muito agradecer a você por ter participado aqui do episódio 2 do 1 mais 1 podcast, esse podcast que está começando agora. Queria muito agradecer, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido a experiência aí de retornar, né, depois de um tempinho aos podcasts do Fórum Nerd. Cara, obrigadão mesmo, espero que tenha curtido. Pô, valeu, cara, obrigado por finalmente ter me chamado para um podcast onde eu não tive que sofrer antes, né? Seja vendo Anéis do Poder ou vendo o filme lá do Adão Negro. Então, qualquer tema aí, qualquer dia pode me chamar de novo, cara. Desde que eu não tenha que ver 10 episódios de uma série horrível, tô aqui, cara. Boa, valeu. Então, valeu, pessoal. Queria muito agradecer pela recepção, né, que teve o primeiro episódio. Vocês nos ajudarem tanto com mais um, quanto com Pauta Quente, quanto Não É Uma Cópia. Se você está conhecendo a gente hoje, né, aqueles recadinhos para a gente finalizar, conheça o nosso site, o forumnerd.com, o Oco Acento Agudo, onde lá você encontra notícias, críticas, nossos podcasts, listas, artigos, não só de jogos, mas de filmes, de séries, de vez em quando até de quadrinhos. Siga a gente lá no Instagram e no TikTok, no @FórumNerd. Siga a gente no Twitter, no @nerd_fórum. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, o Fórum Nerd. Acompanhe nossos vídeos semanalmente.
trazemos muitas novidades e os podcasts por lá também. Curta os vídeos, né, dê um like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Siga a gente no seu agregador de podcast favorito. E pessoal, até a próxima, muito obrigado. Joguem Nintendo Switch, viva a Nintendo! Viva a Nintendo, vamos ser todos nintendistas. É isso, João. Ou Obrigado, maristas, né? Ou maristas, né? Também pode ser que eu seja um marista e não seja um nintendista. Gostei dessa dúvida. Pessoal, até a próxima. Obrigado, fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal.